Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje a gente vai falar um tema um pouco diferente. Não vai ser específico sobre segurança do trabalho, mas é muito importante para o profissional de segurança do trabalho. Porque ler, apenas ler, não é estudar. Você não vai conseguir aprender informação. Eu escuto muito aluno falando para mim: professor, eu já li aquele material dezenas de vezes e não consigo entender. Então, bora aqui te dar algumas dicas de como é que você deve fazer. Primeiro, lógico, você tem que fazer a leitura, mas você deve escolher uma boa leitura. Eu adoro livros, então eu compro livros. Mas mesmo quando eu compro livros sobre determinado assunto, eu tento comprar outros livros do mesmo assunto. Por quê? Porque, por exemplo, se eu fizer uma leitura de um determinado livro e gostar, não significa que você também vai gostar. Cada um tem um estilo. Então eu posso gostar muito de um determinado material e o outro achar ruim e você achar o contrário. E também quando você tem vários livros, você tem várias versões sobre aquele tema. Então é interessante também entender, porque não é porque está no livro que está correto, 100% certo. Você precisa avaliar, ter a sua crítica em relação ao material, por exemplo, em relação a esse vídeo, em relação ao podcast. Sempre eu falo isso, né? Você precisa analisar bem esse material. Então, livros são uma boa forma também de assimilar. Só que não apenas livros. Como a gente aprende melhor se a gente tiver vários impactos de informação? Veja um vídeo, por exemplo, eu faço vários vídeos aqui e vários outros profissionais da área de segurança fazem vídeo também. Então, leia o livro e depois vá acompanhando. Em relação ao livro, você precisa ir marcando. Então, não tenha pena, ou marca de lápis. Hoje em dia, eu não tenho mais pena. Quando eu comecei a estudar, eu tinha muita pena para riscar o livro. Hoje em dia, meus livros são todos riscados, rabiscados. Eu coloco tudo. Por quê? Imagina que você pegou um livro lá de 300 páginas. Para você fazer a revisão daquele livro novo, você vai ter que ler as 300 páginas. No meu caso, o que eu faço? Eu li o livro lá de 300 páginas. Fui marcando. Das 300 páginas, sei lá, 100 páginas são de interesse. As outras, o escritor enrolou um pouquinho ou tem uma informação que não me interessa tanto. Percebe que quando eu fizer a revisão vai ser muito mais rápido? Então você faz a leitura completa e ao final revê aqueles tópicos. Isso vai facilitar a fixação da informação, tá? O que mais você pode fazer além de fazer a leitura, ver vídeos, ouvir podcast? Por exemplo, tem meu podcast, Segurito Cast, lá tem muita informação de segurança do trabalho também. Mas outra forma é a elaboração de mapa mental. O que seria um mapa mental? Você lê um determinado assunto, né? E agora você vai fazer uma espécie de resumo. Resumo também é uma boa, tá bem? Você pode fazer um resumo do livro ou do material que você está estudando. Mas esse resumo que eu vou fazer é um pouquinho mais visual, o mapa mental. Você vai colocar lá no centro o assunto principal, por exemplo, ruído. Você pegou estudando sobre, você escreve ruído no meio. Aí você puxa uma linha. Nessa linha vai ter, por exemplo, equipamentos de medição. Medidor de nível de pressão sonora, aí coloca lá decibelímetro, dosímetro, ok. Aí você vai colocar na sequência configuração. Aí configuração vai aparecer lá, por exemplo, curva de ponderação, A e C, resposta dinâmica, slow e fast. Percebe que se você estudou o assunto e você vê aquele esquema ali, aquele mapa mental, facilita a lembrança para você? Então outra forma interessante é fazer os mapas mentais. Deixa eu pegar aqui a minha cola, que eu tinha anotado algumas coisas. Mapa mental. Outra coisa que é muito boa para se fazer é dar aula. Ah, professor, mas eu não dou aula, eu não sou professor. Não precisa não, dá aula para o teu guarda-roupa. Você estuda o material e depois prepara o material como se fosse dar uma aula. Porque na hora que você faz isso, você tem que coordenar as ideias e aí facilita. O ideal mesmo é você passar para um colega. Por exemplo, para eu fazer esse vídeo aqui, eu sempre vou escrever, ó, eu faço um esquema, eu leio o primeiro material, depois eu faço um roteirinho, já coordeno as ideias, já gravei outros vídeos antes, já deu errado, estou refazendo, aí na hora que eu refaço, as ideias já estão mais coordenadas e acaba fixando a informação. Então essa é uma forma interessante também, ao você dar uma aula, ao você passar a informação por alguém, que pode ser falado aqui como estou falando, mas pode ser escrito, pode ser um podcast, e dessa forma você vai armazenando a informação. Um livro, você sabe que eu sempre recomendo um livro que eu acho muito bom, é esse aqui, ó. Você Sabe Estudar? Quem sabe estuda menos e aprende mais. Cláudio de Moraes Castro, Penso Editora, né?
E aqui tem um trechinho que eu achei bem interessante que eu marquei aqui para vocês. Temos uma memória de curto prazo e outra de longo prazo. Tudo que chama a atenção dos nossos sentidos é guardado na de curto prazo, sem qualquer esforço. Sentados em um restaurante, lembramos do rosto do garçom que nos serve, para que possamos chamá-lo mais adiante, se está demorando. Mas, saindo dali, seu rosto é apagado da nossa memória, justamente porque já prestou o serviço esperado e não nos serve mais. Contudo, não nos esquecemos de tudo. Nosso cérebro decide reter certas informações. Por exemplo, no caminho vimos uma camisa simpática e barata. Quem sabe voltamos lá mais tarde. Essa informação fica guardada por mais tempo. Então a gente tem aquela memória de curto prazo, que a gente precisa, por exemplo, guardar um número rapidamente. A gente fica lá 3758, 37. Então essa memória é um curto prazo. Mas se eu for lembrar daqui a um mês, eu não lembro mais do 3758. Tá? Então é uma forma. O problema nosso é conseguir passar dessa memória de curto prazo para de longo prazo. E aí ele continua. Nosso cérebro é muito prático e brutalmente sem cerimônia. O gerente de memória está programado para deletar tudo, exceto aquilo que pode parecer-lhe útil no futuro. Ele tem a obsessão de deixar espaço para o que realmente vai necessitar, mas erra muito no seu julgamento. Tem coisa que é necessária, mas o cérebro já deletou. E sem repetição, sem voltar ao assunto, sem insistir, são pequenas as chances de enfiar um novo conhecimento em um local da memória mais estável. Por isso que eu falei, vários impactos são importantes. Então faz a leitura, vê um vídeo, lê de novo aquele resumo, faz o mapa mental, dá aula para alguém. Toda hora que você está fazendo é um novo impacto. Aprender alguma coisa é muito mais do que ler no livro, entender, guardar na memória e achar que está tudo pronto. Pelo contrário, nossa cabeça volta e remexe o assunto sem que nos demos conta. Há mesmo boas razões para crer que, durante o sono, passamos a limpo o que vimos durante o dia. Portanto, continuamos a estudar sem saber que isso acontece. E para que realmente o conteúdo aprendido não se perca em algum cantinho da memória, é preciso dar à nossa cabeça muitas oportunidades de revê-lo, cada vez adquirindo conhecimento mais sólido e durável. O mesmo tempo que nos faz esquecer é também o segredo da longevidade do conhecimento. Pois sem esse vai e vem sucessivo, o aprendido não se transforma em um conhecimento permanente. Assim, ao repetir, estamos fazendo muito mais do que dedicar mais meia hora ao assunto alguns dias depois. Então, não tem jeito. Você não vai reter informação lendo aquilo apenas uma vez. Então, na hora que te dá um treinamento, o trabalhador lá, mas eu já expliquei para ele. Você explicou uma vez no ano, há 3 anos atrás. Esse trabalhador precisa continuamente de novos impactos. A gente precisa continuamente de novos impactos, até que essa informação fique retida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.